Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, povo eleito, povo santo, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Como vocês estão, meus amados irmãos? Eu espero que estejam todos bem. Quero aqui dizer a vocês, meus queridos irmãos, que eu estou bem de saúde, graças a Deus, graças a Deus. E eu quero aqui em primeira mão louvar a Deus, agradecer a Deus pela tua vida e pela tua família. Que tudo de bom aconteça na sua vida, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vós. Ok, meus queridos irmãos? Bom, amados, estamos em fase experimental desse nosso novo sistema aqui. Eu espero não me atrapalhar, tá bom, meus queridos irmãos? Espero que a mensagem saia boa e que possam entender aquela mensagem que eu quero aqui trazer para vocês. Ok, meus amados irmãos? Bom, amados, o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte: a oração não tira pecado de ninguém. Vou repetir o tema. A oração não tira pecado de ninguém. Segura aqui. Amados irmãos, antes de eu proceder aqui às passagens bíblicas para o assunto de hoje, eu quero aqui dizer aos novos irmãos que estão chegando agora no canal. Queridos irmãos, não se assustem com os temas aqui no canal. Não se assustem, aqui é assim mesmo, ok? Nós estamos em graça e as nossas mensagens são desta maneira mesmo. Eu espero que todos vocês entendam a mensagem da graça. Espero que todos vocês tenham um entendimento perfeito acerca da linha de raciocínio do Evangelho da Graça. Ok, meus amados irmãos? Bom, queridos, como eu já disse, o tema de hoje, a oração não tira pecado de ninguém. Amados irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa antes. Quando eu estava no sistema religioso, queridos, eu aprendi que tudo de errado que uma pessoa faz era pecado. E para esta pessoa estar livre, para esta pessoa ficar sem pecado, esta pessoa tinha que orar para que Deus tirasse aquele pecado. Ou seja, o pecado era perdoado por Deus por meio da oração que eu fazia. Esse era o entendimento que eu tinha da religião. Você entende? Tanto que todas as vezes que eu ia para o tal dito culto na chamada igreja, sempre que eu ia para este culto, antes de qualquer coisa, eu me ajoelhava, assim como todos, e orávamos para que Deus perdoasse os nossos pecados. Ou seja, nós orávamos para que Deus tirasse o nosso pecado. Nós entendíamos que a oração pelo pecado tirava o nosso pecado. Você entende? Só que naquela altura, eu não tinha um entendimento do que era pecado. Só que naquela altura eu não sabia nada de evangelho. Só que naquela altura eu não havia ainda conhecido esse lindo evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo, o ressuscitado. Ok, meus queridos irmãos? Quero aqui que aos irmãos que não conhecem este evangelho, conheçam e que procedam como verdadeiramente filhos de Deus. Ok, meus queridos irmãos? Vamos entender isto aqui, meus queridos. João capítulo 1, versículo de número 28. Acho que já está aí na tela. Vamos começar com a nossa leitura. Olha isto aqui, meus queridos irmãos. Estas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segura aqui. Você entende? Então, o que tira o pecado do mundo, ou melhor, o que tirou, porque hoje o pecado não existe mais. Calma aí, que você já vai entender isto aqui. Amados, eu já disse uma vez
e sempre vou dizer, pecado não existe mais, ok? E você já vai entender isto aqui, tenha calma, tá bom, meu amado? Olha isto aqui. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você entende? O que tirava o pecado, ou o que tirou o pecado, melhor, era o Cordeiro de Deus. E este Cordeiro de Deus era Jesus de Nazaré. Você entende, meu amado irmão? Não era por meio da oração que os crentes faziam que Deus tirava o pecado. Não era por meio da oração das pessoas daquela época que Deus tirava o pecado. Você entende? A oração dos crentes daquela época, esta época aqui em que está acontecendo essas coisas, onde João estava batizando e viu Jesus vindo em sua direção, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo nesta época aqui, nem a oração deles tirava o seu pecado. Você entende? A oração deles só lhes trazia lembranças daquelas coisas que eles faziam. Você entende? Você já vai entender o que significa pecado biblicamente falando. Ok, meus queridos irmãos? Então, o que tirou o pecado era o Cordeiro de Deus. E este Cordeiro de Deus era Jesus de Nazaré. Agora, quando é que Jesus tirou o pecado? Quando é que aconteceu isso? O pecado ser tirado do mundo? Presta atenção. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 26. Olha só isto aqui, amados. De outra forma, escreve o apóstolo Paulo, presta atenção. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, segura. A religião, meus queridos irmãos, ainda está à espera da consumação dos séculos. A religião ensina que a consumação dos séculos ainda vai chegar. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Ele disse: de outra forma, e fora necessário padecer, necessário que fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos. Naquele tempo em que o apóstolo Paulo ainda estava vivo, já era a consumação dos séculos. A consumação dos séculos já havia chegado. Você entende? E ele continua dizendo o seguinte: uma vez por todas se manifestou quem? Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus. Uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Você entende? Então, quando Jesus de Nazaré foi pendurado naquele madeiro, quando Jesus de Nazaré, ele morreu na cruz do Calvário, amados irmãos, ali ele estava se sacrificando. E com base naquele sacrifício lá, o pecado foi tirado do mundo. Aquilo que João, ele disse em João capítulo 1, versículo de número 29. Você entende, meu amado irmão? Então, foi naquele dia que o pecado foi tirado do mundo. Foi naquele dia que o pecado foi aniquilado. Você entende? Assim como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo de número 26. Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O sacrifício do Cordeiro. Cordeiro este que era Jesus de Nazaré. Foi suficiente para tirar o pecado do mundo. E hoje, pecado não existe mais. Você entende, meu amado irmão? Agora, muitas pessoas me perguntam o seguinte: já que você diz que pecado não existe mais, já que você diz que o pecado foi tirado do mundo, o pecado não existe mais, por que as pessoas hoje estão adulterando? Por que as pessoas hoje estão se prostituindo? Por que as pessoas hoje estão mentindo? Por que as pessoas hoje estão se invejando? Por que as pessoas hoje estão adulterando? Por que as pessoas hoje estão bebendo de qualquer maneira? Amados irmãos, presta atenção. Pecado não é o que o sistema religioso ensina. Pecado não é matar, não é roubar, não é se prostituir, não é beber, não é invejar o outro, não é falar mal do outro. Isto aí não é pecado. Vou te mostrar aqui o que significa pecado, biblicamente falando. Entenda isto aqui, meu amado irmão. 1 de João, capítulo de número 1, versículo de número 3, versículo 4.
Olha isto aqui, meu amado. Olha só isto aqui, meu querido irmão. Mas aqueles que continuam a pecar, o apóstolo João é quem escreveu essa epístola. Lembre-se que o apóstolo João era ministro da circuncisão. O apóstolo João, nesta época, ele ainda estava debaixo da lei de Moisés. Você entende? Olha só o que o apóstolo João ele fala concernente ao que significa pecado. Olha só isto, meus amados irmãos. Mas aqueles que continuam a pecar, transgridem a lei de Deus. Porque todo o pecado é a transgressão da lei. Você entende, meu amado irmão? Então, biblicamente falando, pecado era a transgressão da lei, porque não é mais. E eu já vou te mostrar isso, tenha calma. Você precisa entender uma coisa, amados. Todo pecado é a transgressão da lei de João. E hoje, em 2021, eu, Bruno Meck e todos os ministros do Evangelho de Jesus Cristo, nós dizemos que pecado era a transgressão da lei. Era no passado. Você entende? Por quê? Porque esta lei aqui, que fazia com que as pessoas fossem pecadoras, esta lei não existe mais. Você entende, meu amado irmão? Então, esta lei foi abolida por Cristo. Esta lei foi removida por Cristo. Esta lei foi aniquilada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu em Hebreus capítulo 9, versículo de número 26, que ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo, Jesus já aniquilou o pecado tirando a lei. Por quê? Porque sem lei também não há transgressão. E transgressão daquela lei era pecado. Olha só isto, meus queridos irmãos. Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 15. Olha só isto, meus queridos. Romanos, capítulo 4, versículo 15. Olha só isto aqui. Porque a lei opera a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Você entende isto? Então, o apóstolo João escreve que o pecado era a transgressão da lei. Então, naquele tempo, como a lei ainda estava em vigor, todo aquele que transgredia aquela lei era pecador. Agora que a lei foi tirada por Cristo, agora que a lei foi abolida por Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, entenda bem, vai explicar o que acontece quando a lei é removida. Olha só isto aqui. Porque a lei opera a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão, também não há pecado. Você entende? Olha só isto aqui, meus queridos irmãos, para você melhor entender isto aqui. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12 ao versículo 13. Olha só isto aqui, meus queridos irmãos. Portanto, diz o apóstolo Paulo, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Versículo 13. Versículo 13. Porque antes da lei estava o pecado no mundo, mas aonde não há lei, o pecado não é levado em conta. Você entende, meu amado irmão? Então, aonde não há lei, o pecado não é levado em conta. Aonde não há lei, o pecado não é imputado. Você entende, meu amado irmão? Então, só havia pecado enquanto existia a lei. Só havia pecado enquanto havia lei. Só era imputado o pecado, só era levado em conta o pecado enquanto havia lei. Você entende? Agora que a lei foi removida por Cristo, agora que a lei foi abolida por Cristo, o pecado não existe mais. Você entende, meu amado irmão? Deixa eu te explicar uma coisa. Querido, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Amados, nós aqui em Moçambique, existe uma lei que matar é crime. Todo aquele que mata está cometendo crime, uma vez que esta lei está em vigor. Você entende? Agora, se um dia os órgãos competentes a ditar as leis aqui em Moçambique ditarem e tirarem essa lei que matar é crime, se eles revogarem esta lei, se eles dizerem que não existe mais lei que dita que matar é crime, quando acontecer isto, ser removida, ser revogada esta lei, tirarem essa lei de que matar é crime, se uma pessoa, depois disto, matar alguém, esta pessoa não está cometendo crime. Você entende?
Então, matar é crime somente quando existe uma lei no tal país que matar é crime. Você entende? Enquanto não existe esta lei e alguém mata, então essa pessoa não está cometendo crime. Você entende, meu amado irmão? Então, é isto que o apóstolo Paulo está explicando aqui. Enquanto não existe a lei de Moisés, todo aquele que mata, todo aquele que mente, todo aquele que cobiça, olha, não está transgredindo a lei. Por quê? Porque Jesus removeu aquela lei. Porque Jesus revogou aquela lei. Porque Jesus colocou fim àquela lei. Você entende? Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 4. Porque o fim da lei é Cristo. Não coloquei aqui, mas, bom, pode abrir ali nas suas Bíblias. Romanos, capítulo 10, versículo de número 4. Você entende, meu amado irmão? Então, a lei, a transgressão da lei era o pecado. Matar, roubar, se prostituir, adulterar, isto aí não é pecado. Tal como o exemplo que eu acabei de dar aqui. Você entende, meu amado irmão? Só havia pecado onde havia lei. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Não é imputado. Você entende, meu amado irmão? Agora vamos entender uma coisa, meus queridos irmãos. Vamos entender uma coisa que deixa muito confuso os irmãos que ainda estão no sistema religioso. Vamos entender uma coisa que baralha a mente dos nossos irmãos que ainda estão no sistema religioso. Eles dizem o seguinte: então se isto aí não é pecado, podemos considerar o quê? Matar, roubar, cobiçar, adulterar e invejar o outro. Amados irmãos, isto aí tem um nome, e o seu nome não é pecado. Estas obras todas significam ou fazem parte da nossa carne, fazem parte da nossa natureza humana, a natureza carnal. Você entende? Vamos entender isto aqui. Gálatas capítulo 5, versículo de número 17 ao versículo de número 21. Olha só isto aqui, meus queridos irmãos. Gálatas capítulo de número 5, versículo 17, vamos ler até o versículo de número 21. Olha só isto aqui, meus queridos. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, diz o apóstolo Paulo. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Você entende, meu amado irmão? Então, a nossa carne, essa natureza humana, essa natureza carnal, luta contra o nosso espírito. O nosso espírito quer fazer uma coisa e a nossa carne quer fazer outra. Então, essas duas coisas se opõem entre elas. Você entende, meu amado irmão? E Paulo continua a dizer: para que não façais o que você quer. Entende? O espírito quer fazer algo e a carne quer fazer outra coisa. Então, a carne se opõe ao nosso espírito para que não façamos aquilo que nós queremos. Você entende? Olha só o versículo 18. Olha só isto aqui, meus queridos irmãos. Versículo 18. Versículo 18. Perdão aí. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são. Segura aqui. Paulo aqui está falando acerca das obras da carne, não pecado. Paulo não escreveu o pecado, as obras do pecado são manifestas. Paulo escreveu o seguinte: as obras da carne são manifestas, as quais são. Presta atenção, não são obras do pecado, são obras da carne. E Paulo vai mencionar elas. Olha só isto aqui, meus queridos irmãos. A prostituição, a impureza, a lascívia. Segura. E eu pergunto para vocês, meus queridos irmãos, segundo Gálatas capítulo 5, prostituição é pecado ou é obra da carne? É obra da carne, assim como está escrito aqui. Agora, como é que eu vou ler obras da carne aqui em Gálatas capítulo 5 e dizer que prostituição é pecado? Como é que eu posso fazer isto? Estou entrando em contradição com o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho diz uma coisa e os pastores do sistema religioso dizem outra. Dizem que prostituição é pecado. Todo aquele que se prostitui está cometendo pecado. E isso é mentira. Por quê? Porque o Evangelho diz que as obras da carne. Então, prostituição faz parte das obras
da carne. Você entende? Pecado é uma coisa e obras da carne é outra coisa. Vamos continuar a leitura. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Olha só isto aqui. A idolatria. Paulo continua mencionando as obras da carne. A idolatria, a feitiçaria. Entenda bem que feitiçaria não é porque um espírito entrou em alguém e está fazendo com que essa pessoa seja feiticeira. Não. A feitiçaria é uma obra da carne. Você entende? E qualquer um, se deixar guiar pela sua carne, pode se tornar um feiticeiro. Você sabia disso? Amados irmãos, eu farei um vídeo nos próximos... Farei um vídeo nos próximos vídeos... Farei um vídeo nos próximos vídeos... Oh meu Deus do céu! Amados, eu falarei sobre este tema, a feitiçaria, nos próximos vídeos, tá bom? Eu irei explicar isto nos próximos vídeos para que vocês entendam isto aqui. Para que vocês entendam o que realmente significa a feitiçaria e quais são as causas que fazem com que alguém seja feiticeiro. Irei explicar muito bem este assunto. Eu creio que todos terão um entendimento perfeito acerca disto. Tá bom, meus queridos irmãos? E Paulo continua a dizer o seguinte, olha, mencionando as obras da carne, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices. Entenda que alguém beber bebidas, falo de bebidas alcoólicas, esta pessoa não está cometendo pecado. Esta pessoa está cometendo uma obra da carne. Assim como está escrito aqui, a bebedice é uma obra da carne e não é pecado. Pecado era a transgressão da lei, como nós vimos no início deste vídeo aqui. Você entende, meu amado irmão? As orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Segura aqui. Então, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, ele cita as obras da carne. E ele diz, aqueles que praticam estas coisas, aqueles que praticam estas obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Amados, segura aqui. O não herdar o reino de Deus não significa não ir para o céu. A religião viveu ensinando que o não herdar o reino de Deus significa uma pessoa não ir para o céu depois da morte. Isto não é verdade. Tá bom, meus queridos irmãos? Eu falarei sobre isso nos próximos vídeos, tá bom? Fico-vos devendo essa. Agora quero que vocês entendam uma coisa. O que acontece quando uma pessoa pratica essas obras da carne? Já que você diz que pecado não existe. O que acontece quando uma pessoa pratica essas obras da carne? Essa pessoa fica impune? Uma pessoa vai matar? Essa pessoa fica impune? Uma pessoa vai beber? Uma pessoa vai roubar? Uma pessoa vai cometer coisas, maldades contra o outro? Esta pessoa fica impune? É isso? Claro que não, meu amado. Queridos, de Deus não se brinca, não se zomba, e com Deus não se brinca. Você entende? Eu quero que você entenda uma coisa. Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. O apóstolo Paulo, ele explica aquilo que acontece quando uma pessoa se entrega às suas paixões carnais. Aquilo que acontece quando uma pessoa vive praticando as obras da carne. Você entende? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, mesmo em Gálatas capítulo 5, diz que para nós vivermos a liberdade com que Cristo nos libertou. Não que não que vivamos em libertinagem. Você entende? Deus quer que nós vivamos a liberdade com que Cristo nos libertou. E não vivendo a libertinagem. Não vivendo praticar as obras da carne. Não vivendo nos prostituindo. Não vivendo roubando. Não vivendo matando. Não vivendo invejando o nosso irmão. Não vivendo cometendo as obras da carne. E Paulo vai explicar em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Entenda isto aqui. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Em outras versões diz o seguinte. De Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Olha só isto aqui. Pois tudo o que o homem semear, isso também se fará. Isso também colherá. Você entende, meu amado irmão? Então,
todo aquele que pratica as obras da carne, ele vai colher as consequências que estas obras da carne vão trazer para a sua vida. Você entende? Se você bebe, se você se prostitui, adultera, pratica essas obras da carne, Deus não vai soltar a mão sobre você. Deus não vai te castigar como ensina a religião. Não. Você vai colher aquilo que você plantou. Assim como está escrito aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. Isso também colherá. Você entende, meu amado irmão? Então, meus queridos irmãos, a oração não tira o pecado de ninguém, porque pecado não existe mais. A única coisa que tirou o pecado, porque o pecado não existe mais, a única coisa que tirou o pecado era o Cordeiro de Deus. E este Cordeiro de Deus era Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré, ele tirou o pecado quando ele se deu como sacrifício na cruz do Calvário. Assim como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo de número 26. Você entende, meu amado irmão? Então, amados, esta era a mensagem de hoje. Eu quero que você entenda a diferença entre pecado e obras da carne. Nós não somos pecadores. Se nós dissermos que somos pecadores, Cristo morreu em vão. Se nós dissermos que somos pecadores, Cristo, o seu sacrifício não foi suficiente para tirar o pecado do mundo. Você entende? E João Batista, ele disse em João capítulo 1, versículo 29, que eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E assim aconteceu. Cristo, quando foi no madeiro, ele estendeu a mão desse lado e disse, está consumado. Ali, meus queridos irmãos, tudo se consumou. Aí, meus queridos irmãos, o pecado foi tirado da terra. Você entende? E hoje nós estamos perfeitos. Hoje nós estamos santificados no Espírito. Hoje nós estamos perfeitos no Espírito. Você entende? O que você precisa entender, meu amado irmão, é que o sacrifício de Jesus Cristo não refletiu na nossa carne. O sacrifício de Jesus Cristo refletiu no nosso Espírito. Você entende, meu amado irmão? Então, hoje nós estamos livres, estamos santos, estamos puros e perfeitos. Você entende? Hoje nós somos filhos de Deus. E hoje nós podemos gritar à vontade. Hoje nós podemos cantar à vontade que nós somos a igreja de Cristo. Nós somos verdadeiramente filhos de Deus, porque fomos aproximados para Deus mediante ao sangue derramado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Você entende, meu amado irmão? Portanto, toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio seja dado ao Senhor Jesus Cristo, aquele que é Rei de Reis, aquele que é Senhor dos Senhores. Queridos irmãos, quero aqui pedir perdão a vocês que eu em algum momento me atrapalhei aqui. Em algum momento me atrapalhei. É a primeira vez que eu faço isso. E quero aqui pedir perdão aos que de alguma forma se atrapalharam junto comigo. Não consegui ter o controle da situação aqui. Muita euforia. Meu Deus do céu. Mas bom, eu creio que os próximos vídeos serão melhores. Eu creio que nos próximos vídeos eu não irei me atrapalhar assim como fiz aqui neste vídeo aqui. Tá bom, meus amados irmãos? Quero aqui mandar abraços a todos vocês, mandar grande beijo em vossos corações e dizer a vocês, meus queridos irmãos, que amo muito vocês. Recebam um grande abraço do vosso irmão Bruno e um grande beijo em vossos corações. Estamos juntos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.